Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é com participação especial. Então, hoje a gente vai falar sobre a nossa visita a Washington, que vai ser dividida em dois vídeos, mas depois da vinheta. Pois é, gente, a nossa visita a Washington vai ser dividida em dois vídeos porque é muita coisa para explicar num vídeo só. E nessa primeira parte a gente vai falar sobre a parte externa. Washington é um museu a céu aberto, né? Com certeza. Museu a céu aberto. Com E certeza. Ivan tá aqui com a camisa do Smithsonian. Por mais Smithsonians no mundo, vocês vão entender no próximo vídeo quem é, né, o que é essa fundação, né, e eu queria ter mais pessoas como Smithsonians no mundo, né. Vamos lá, vamos falar sobre a capital dos Estados Unidos, que é Washington DC, né, que a Washington DC é a segunda capital dos Estados Unidos. Antes era Filadélfia. Quer dizer, Filadélfia não foi exatamente uma capital, né? Não. Lá foi feita a primeira, quer dizer, a Declaração da Independência, né? Foi feita os dois congressos, né? O primeiro congresso de Filadélfia, o segundo congresso de Filadélfia. Quem não faltou aula de história sabe o que é isso, né? E no segundo congresso de Filadélfia foi declarada a independência dos Estados Unidos e depois foi feita a Constituição. Mas não era exatamente a capital. A capital, na verdade, passou a ser Washington no dia 9 de setembro de 1791. Né? Washington DC, ela está localizada entre Virgínia, o estado da Virgínia, e Maryland, né? Banhada pelo rio Potomac, exatamente. E tinha nativos na região que eram os Nacotitanque, né? Nacotitanque. Eles falavam a língua algonquino, né? Algonquino, né? Complicado. Então, qual foi nosso trajeto, né? A gente estava em Charlottesville e a gente foi todo mundo, né? Foi a Bruna, o Pablo, a Mariana, e a gente já tinha ali encontrado com o pai e a madrasta do Pablo, o Jô e a Beth. A gente ficou na cidade de Arlington, que é muito pertinho de Washington DC. A gente vai de metrô, o metrô passa debaixo do rio, né? Desse rio Potomac, ele passa debaixo. Arlington, na realidade, é simplesmente do outro lado do rio. Então, você ficando em Arlington, você está mais próximo de Washington, do centro de Washington, do que se você ficasse em Washington mais longe. É só pegar o metrô que você já chega lá. Como vocês podem ver, a gente desce, parece que você está descendo para as profundezas, né? Porque como o metrô passa por baixo do rio, você desce, parece que você nunca mais vai parar de descer. É assustador até. Parece um túnel que você está entrando, né? E aí você chega a Washington, chega bem ali no centro, né? E aí tem um complexo ali no centro, que é a parte externa de Washington, né? Que a gente está falando da parte externa, porque são muitos museus que tem em Washington, que a gente fala sobre eles no próximo vídeo. E tem a parte dos monumentos. Só de você andar pela cidade, ali pelo centro da cidade, você já está ali adquirindo um montão de conhecimento, um montão de informações, né? Então, o que a gente tem é o Monument Ground, né? Monument Ground, né? Que ali tem uma série de pequenos locais, ele se divide em pequenos locais, cada um mostrando uma parte de Washington. Como vocês podem ver aí no mapa,
tem a Casa Branca, tem o memorial do Lincoln, né? Que a gente vai falar sobre esse memorial. E tem o Capitólio, Capitólio, tem história o Capitólio. E ali ao redor ainda tem outros monumentos que a gente vai mostrar para vocês. Então, você tem o Constitution Garden. Nesse Constitution Garden, você vai ter ali o memorial, o Lincoln Memorial, né? Que ali, o que acontece? A gente não conseguiu chegar até o Lincoln Memorial porque estava tendo uma manifestação. Era duas, na verdade, porque a gente ficou 3 dias em Washington. Então a gente percebeu o seguinte: o primeiro dia da manifestação era, acho que o pessoal que era contra, e o segundo dia era o pessoal que era a favor de alguma coisa que estava sendo discutida no Capitólio, e era só em relação às mulheres. Direitos femininos. Direitos femininos. E aí, muito interessante que ali foi uma mistura de emoções ali no Lincoln Memorial, né? Ali, primeiro, a gente identificou que no Lincoln Memorial houve aquele grande discurso do Martin Luther King, que era I have a dream, né? I had a dream, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, que aquele é marcante para a história, não só dos Estados Unidos, como na história do mundo, não só em relação aos negros, como em relação a todos os humanos, né? Que todos nós somos humanos. Então, em relação a todo mundo. Ali a gente também identificou, porque tem o espelho d'água, né? Que é o reflecting pool. Ali teve uma cena do filme Forrest Gump, que a Jenny encontra o Forrest fazendo um discurso que ele nem sabia o que ele estava falando ali no Memorial Lincoln, no Lincoln Memorial, quer dizer. E eu, quando cheguei ali, falei assim: gente, foi aqui que... Quer dizer, em Washington você começa a se sentir dentro de um filme, né? Detalhe que aquele espelho d'água estava congelado. Congelado, a gente tirou foto ali em cima do espelho. A gente tentou reencenar a cena do Forrest Gump com a Jenny, mas não deu. Não deu. Estava tendo manifestação. As manifestações, no dia que a gente foi no Lincoln Memorial, já eram as manifestações a favor. Porque no primeiro dia a gente foi no Museu de História Natural e estava tendo a manifestação, mas era uma manifestação contra. E no dia que a gente foi ali no Lincoln Memorial, era uma manifestação a favor e estava tudo tomado aí, como vocês podem ver, inclusive nesse videozinho. Então, essas manifestações, a gente tirou fotos de alguns cartazes muito interessantes. Detalhe, era algum projeto de lei, alguma coisa que envolvia mulheres, né? E o presidente era o Donald Trump, né? Que é polêmico, né? Para não dizer... É uma figura complicada. E aí isso aí gerou essas manifestações, né, principalmente contra, mas aí também tem o pessoal a favor. Então, no cartazinho dessas menininhas que vocês estão vendo aí, o primeiro cartazinho está dizendo assim: cuidado, republicanos, em 2.479 dias estaremos a votar, né? Vamos votar, quer dizer... Essas meninas, elas são ainda muito novinhas, né?
devem ter 12 anos no máximo, ó, consciência política. Isso me surpreendeu bastante, bastante. A gente tem uma visão dos Estados Unidos muito deturpada, como tem de vários países, né? Não se pode generalizar. Não vivendo no país é difícil ter uma visão completa, né? Mal ou bem você vai receber alguma coisa filtrada, né? Influenciada por... Só indo lá mesmo para você ver as coisas de fato, vendo televisão, lendo jornal. Foi o que a gente fez um pouco, né? Estando lá, vendo as manifestações. Ó, uma coisa importante que eu vejo em vídeos de... Por exemplo, o vídeo da Camila e da Bruna, elas sempre falam, você visitar um país, você não se torna um local. Então, você vai ter uma visão de turista no país, né? Não vai ter uma visão de um local, né? Então, é bem diferente você viver no país e visitar o país. Vão te mostrar a parte boa do país, não vão te mostrar os problemas, né? O outro cartazinho da nossa amiguinha aí estava descrito assim, Trump não é mais esperto do que essa menina da quinta série. E ali tá esse G, grande velho partido, como é que é? G... Grand Old Party, né? É um apelido para os republicanos, como aqui a gente tem os tucanos. Exatamente, né? E essa outra foto que tem o terceiro cartaz, tá escrito direitos femininos também são direitos humanos. Então essa era uma manifestação a favor de alguma coisa que estava sendo discutida no parlamento. Eu acho que era contra a posição do Trump, né? Porque eles mencionam diretamente o Trump. Exatamente. Então provavelmente alguma besteira, alguma coisa que o Trump falou, afetando os direitos, afetando os direitos feministas, e essa galerinha que a gente viu, obviamente, é contra. Aí então temos aí ali nessa parte onde tem o Memorial Lincoln, Memorial Lincoln, na outra ponta, né, você vai ter o World War II Memorial, né? Memorial da Segunda Guerra Mundial. Memorial da Segunda Guerra Mundial. Só para complementar, se vocês olharem o mapa, na realidade é um grande T invertido e é tudo um parque, tá? Não tem movimento de carros. Não pode entrar. Então, no centro do T tem um memorial a Washington, ao George Washington, e que foi o primeiro presidente. Uhum. Aí numa direção para o norte, né, é a Casa Branca, o Executivo. Numa direção leste é o Capitólio, que é o Legislativo. A Suprema Corte Federal fica atrás do Capitólio, mais discreto, né? E do outro lado, ao oeste, fica o Lincoln Memorial, porque o Lincoln teve uma importância histórica. Importante. E você consegue circular a pé entre esses três pontos, e ali no meio tem memorial como a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã. Tem o memorial da Guerra da Coreia, né, que é em homenagem aos veteranos da Guerra da Coreia, e do outro lado tem o memorial dos veteranos da Guerra do Vietnã. Isso. Então é muita história mesmo. E só mais um detalhe. Nesse espaço grande verde que você pode caminhar, tem quantos museus? Tem um monte de museus da Smithsonian, mais Smithsonian no mundo. O grande barato é que eles são de graça, tá? É uma fundação. A gente vai falar sobre Eles são de graça e a Renê vai explicar mais detalhadamente. Não, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, que a gente vai mostrar os museus que a gente não foi em todos. Não dá. Muita coisa. Eu propus a gente não almoçar, mas eu não sei por que as pessoas foram contra essa proposta, né? Se não almoçar, a máquina não funciona, né? Não dá para visitar nada. Só quer comer. Então, além disso, a gente tem o memorial a Martin Luther King, tá? Inclusive, a gente estava lá em Washington no feriado, porque o feriado é na terceira segunda-feira de janeiro, tá?
E nesse caso, caiu no dia 15 de janeiro, que a gente estava em 2018. A minha filha, como eu já falei em outro vídeo, ela estava trabalhando nos Estados Unidos, ela não estava de férias, que nem a gente, né? Então ela tinha falado assim, poxa, vamos para Washington no feriadão, que aí sexta-feira de tarde ela saía do trabalho, a gente já ia para Arlington, e no dia seguinte a gente já começava a passear por Washington. Aí a gente ficaria 3 dias, né? Sábado, domingo e segunda para visitar, que era feriado. Então, o memorial do Martin Luther King tem flores, né? Ali em homenagem a ele. E o lago em frente ao memorial, que é esse que vocês estão vendo, parte dele está congelado, era janeiro, frio pra caramba, tá? E esse lago é o Tidal Basin. Tidal Basin. Basin. Tidal é referente às marés, então, obviamente, é um lago que se movimenta de acordo com a maré, e por isso mesmo não pode congelar por inteiro. Porque fica entrando água frequentemente ali, né? Aí a gente tem o Washington Monument Ground, que tem esse obelisco aí que vocês estão vendo. Esse obelisco é um monumento a George Washington, né? Que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, que participou ativamente da independência, da elaboração da Constituição dos Estados Unidos, que é a mesma até hoje. Tem emendas, mas é a mesma até hoje, né? Ali a gente ao norte vai ter a Casa Branca, que a gente não pôde se aproximar. Eu não me lembro se a gente não pôde se aproximar ou se a gente ficou com preguiça de andar até lá, né? Mas aí tem fotos que ela tá lá no fundinho, né? Também vou aproximar algumas fotos para vocês verem. Depois a gente tem o Capitólio ao leste. Aí o Capitólio a gente pôde ir. Olha, para mim, é um dos prédios mais bonitos que é bonito. Que tem ali em Washington, tá? Ali onde teve a confusão toda, né? No final do mandato do Trump, né? Que estava sendo ali resolvido. Vai sendo resolvido o que naquele dia que eles invadiram o Capitólio, era declarando mesmo que o Biden era presidente, né? Eu acho que a Câmara, né, a Câmara dos Deputados tem que oficializar a vitória. E aí houve aquela invasão, né, em que a gente sabe que teve um incentivozinho, né, do Trump. Ele fala que não, mas teve. Aí tem a Suprema Corte ela fica atrás do Capitólio, aí não dá para ver muito. Tem uns jardins maravilhosos para você passear, tirar muita foto. Aí tem muitas fotos, a gente tira foto de esquilinho, que a gente acha esquilinho. Os americanos acham engraçado a gente achar esquilinho bonitinho, que para eles é um bicho nojento, tipo rato para eles. Mas quando eles vêm pro Brasil, eles ficam tirando foto de mico também, né? Que pra gente é a coisa mais comum, e eles acham que estão vendo um macaco, um gorila, um orangotango, é só um mico. Pois é, eles acham esquisito a gente ficar tirando. Olha, tem essa casinha que vocês estão vendo, dependendo do ângulo que você olha para a casinha, ela tem um formato, né? Ela de frente, ela tá torta, depois você vai andando. À medida que você vai andando, ela vai mudando. É uma ilusão de ótica que tem interessante. Aí, fotos com vários... O próprio jardim ali tem alguns... Como é que se fala? Artefatos? Não, esculturas bem interessantes enfeitando o jardim. No verão deve ser muito legal, o pessoal faz piquenique, né? O americano gosta de um piquenique, eles fazem piquenique. E aí, né, chegamos a um momento chato da visita ao Washington, que foi a despedida. Sim. Né? Dali a gente se separou, né? Porque
A Bruna... A gente não se separou, não. A Bruna, o Pablo, o Jô, a Beth e a Mariana iam voltar para Charlottesville e a gente ia seguir viagem para Nova York, né? Que a gente ainda ia dar uma esticada em Nova York. E aí tem a estação, que é uma estação muito, muito bonita, né? E eles iam pegar o trem para voltar para Charlottesville. E a gente foi comprar a passagem para no dia seguinte ir para Nova York, que tem um ônibus que leva você para Nova York. São 6 horas de viagem, né? Um ônibus de viagem igual que a gente tem aqui no Brasil. E foi isso, gente. Foi legal, né? A gente ainda vai falar sobre os museus, tem mais sobre Nova York no próximo vídeo, mas foi uma viagem super maneira, né? Em 3 dias, que foi o nosso caso, não dá para conhecer tudo, né? Eu achei bem legal ver um pedacinho de Washington, de Nova York, e ainda visitar a filha da Renée, né, em Charlottesville. Mas assim, uma estada para mais dias, tá? 3 dias não dá, não. É como aconteceu em Nova York, que vocês vão ver depois. 4 dias que a gente foi em Nova York, não dá para ver tudo. Principalmente no inverno, que o dia é curto. O dia é curto, né? E é muito frio e tal, mas Estados Unidos é um país gigantesco, acho que o próprio americano não conhece, como a gente aqui, né? A gente aqui também não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil direito, a gente conhece pouco. Então, é pouco tempo. 3 dias é pouco tempo para se conhecer Nova York. Enquanto a gente estava fazendo o roteirinho para falar, para ver o que a gente ia falar no vídeo, até o Ivan falou assim, a gente tem que voltar a Nova York e Washington, porque não deu para conhecer tudo. Porque quando a gente começa a ver o que a gente viu e ainda o que tem em Nova York não, em Washington, né? Aí a gente percebe que não viu nada. Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Não, o grande barato é que os museus são de graça, né? Que você pode voltar lá 2, 3 vezes, são muitos. Tem museu de história natural, tem museu de aeroespacial, tem museu dos nativos americanos, tem museu dos afro-americanos, tem museu do Holocausto. Tem ali uma bela coleção de museus. A gente não foi dos afro-americanos, depois a Bruna foi e ficou maravilhada. E assim, a gente vai falar no próximo vídeo, são museus muito grandes, muito grandes. Pensa assim, um museu você vai rapidinho? Não, mas é muita coisa, muita coisa. E o contraste é bem legal, porque em Washington, né, você tem, não sei quantos museus são, mas são 19 museus. São 19 museus do Smithsonian, que são de graça. Aí, em compensação, quando você vai em Nova York, é tudo pago, né? Então, o que você economiza em Washington, você gasta em Nova York. Em Washington, só de você visitar o exterior já é muita informação. A parte externa, parte externa, né? O parque ali, todo aquele complexo que a gente está falando nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar só de alguns museus que a gente visitou, né? Como eu disse, o pessoal queria comer, eu achei desnecessário. O pessoal queria ir pro banheiro também, né? Também, desnecessário. Perde esse tempo com essas coisas. Dormir. Então, assim, não dá, gente. Mas tô brincando. No próximo vídeo a gente fala sobre os museus, né, com a colaboração muito linda de Smithsonian. Eu pensei que você ia falar de mim. Você também. Então, até o próximo vídeo. Manda beijo.